Hoje nós vamos investigar o filósofo Foucault. Inicialmente farei uma introdução sobre o pensamento, as principais obras. E a questão que nos interessa mais em Foucault é sobre a questão do poder, sobre as relações de poder, a relação entre saber e poder também. E no final apontarei como, a partir dessa compreensão de poder, Foucault vai colocar uma nova problemática no seu pensamento, que é sobre as artes de viver, como ele propõe a genealogia das artes de viver. E com isso, queria apenas mencionar, Foucault é um filósofo que é muito próximo de nós. Ele morreu em 1984, veio ao Brasil várias vezes durante as décadas de 1960, 1970, durante a ditadura militar, e é muito discutido no Brasil e no mundo. Queria apenas colocar, assim, para que vocês tenham presente, quais são as principais obras desse filósofo, que é um dos principais e mais reconhecidos filósofos contemporâneos, Michel Foucault. A primeira obra com a qual ele ficou bastante conhecido se chama A História da Loucura, na Idade Clássica, e é de 1961. Nessa década tem mais 3 obras importantes que são conhecidas como do período arqueológico, da arqueologia, que são O Nascimento da Clínica, que é de 1963, As Palavras e as Coisas, que é de 1966, e A Arqueologia do Saber, de 1969. Aí depois temos o segundo Foucault, que é o Foucault da genealogia, que é uma outra pesquisa metodológica, como nós veremos depois. E a principal obra desse período é Vigiar e Punir, que é de 1975. Logo em seguida, Foucault propõe um grande projeto, que ele, em parte, apenas desenvolve, que é o projeto da grande obra A História da Sexualidade. O primeiro volume é publicado no ano de 1976. E Foucault está querendo investigar os 3 últimos séculos, como foi vista a sexualidade, a relação com a medicina, com a sociedade, com a disciplina. E ele interrompe esse projeto e começa a fazer outras pesquisas. E somente no ano em que ele morre é que são publicados os outros 2 volumes da História da Sexualidade. O volume 2, que tem como título O Uso dos Prazeres, e o volume 3, O Cuidado de Si. E ainda como obras importantes dos últimos anos, temos a Hermenêutica do Sujeito, que é de 1982, O Governo de Si e dos Outros, que é de 1983, e A Coragem da Verdade, que foi o último curso que ele ministrou no ano de sua morte, que é 1984. Para situar, queria fazer uma introdução aos principais temas do pensamento de Foucault, e claro, uma introdução bem breve, e quero focar na relação entre saber e poder. E aí estão também os 2 principais métodos que Foucault emprega, que são a arqueologia e a genealogia. Começo então pelo método arqueológico. Quais são as características, segundo Foucault, da análise arqueológica? Foucault, nas suas primeiras obras, ele procura, é bem simples o método. O que ele quer fazer? Estabelecer relações entre os saberes em sua positividade. Os diferentes saberes, ele vai investigar diferentes áreas, por exemplo, os saberes que foram elaborados sobre a loucura, sobre a doença mental, sobre a psicologia, sobre a psiquiatria, a psicanálise, do marxismo, assim por diante. Ou seja, ele propõe um método para analisar os diferentes discursos em sua concretude, sua especificidade. E o próprio Foucault diz
com o método arqueológico, ele pretende analisar como os saberes apareceram e como eles se transformaram. Por exemplo, como uma ciência sofreu transformações. A psicologia no século XIX, que passou por grandes transformações. E com esse método ele valoriza as descontinuidades que há entre os saberes, mas também como cada saber está articulado com as estruturas sociais. Todo saber está socialmente vinculado, constituído. E aqui Foucault vai fazer uma pesquisa que é bem determinada. Ele é também um historiador. Ele vai investigar as relações entre o saber da medicina, as práticas de internamento e as instâncias sociais envolvidas, que foi o tema da sua primeira grande obra, como falei, a história da loucura, né? Como a internação foi colocada, como a psiquiatria se colocou como um poder. E como o saber sobre a loucura sofreu transformações desde o século XVI até o século XVIII, até o século XIX. Ou seja, ele investiga como se constituíram os saberes e como cada saber está articulado com outros. Ou seja, as inter-relações conceituais e discursivas que há entre eles. E como também há descontinuidades, rupturas entre os saberes. E ele vai colocar critérios para datar períodos, para ver quais foram as principais transformações. Então, basicamente, é isso sobre a arqueologia. Agora, sobre a genealogia, que é o que mais nos importa para fazer depois a transição para a questão do sujeito e da arte de viver. E aqui Foucault faz uma relação entre a genealogia e o poder, porque Foucault ele se interessa bastante pelas relações de poder, como elas são determinantes na vida dos indivíduos e dos grupos sociais. E Foucault diz: a genealogia procura explicar o aparecimento dos saberes também, mas de um outro ponto de vista, a partir de condições de possibilidade externas, situando-os como peça das relações de poder. Ou seja, todos os saberes produzidos pelo ser humano, eles estão num jogo, numa rede de relações de poder. E com isso, a genealogia vai propor táticas para ativar saberes libertos, saberes de grupos, indivíduos que podem estar marginalizados, mas que esses saberes podem ser reativados. Então, aqui, a questão é por que os saberes aparecem e por que eles se transformam. Então, essa é a pergunta que guia a genealogia. Foucault é conhecido como filósofo do poder, que trata do poder. Mas, então a gente pode se perguntar, mas o que é o poder? Se Foucault tem uma teoria geral do poder, e a resposta é não. Foucault não tem uma teoria geral do poder, porque o poder é sempre plural. Existem poderes, existem relações de poder e uma rede de poderes que permeiam a nossa vida e a sociedade. Por isso, o poder é uma prática social que se constitui na história. É isso que Foucault coloca como filósofo, como historiador. E o poder não é apenas negativo, como veremos depois ainda, mas ele é, positivamente falando, a capacidade de agir, de produzir efeitos desejados sobre indivíduos ou grupos. E por isso, Foucault vai dizer o seguinte: o Estado não é o aparelho central e exclusivo do poder. Então, quando se pensa em poder, a gente pensa no poder executivo, poder legislativo, judiciário, a harmonia dos três poderes. Mas não é o principal para Foucault. Por quê? Porque ele está querendo considerar as formas específicas, como o poder se exerce nos seus diferentes locais, em suas diferentes instâncias na vida humana, relações familiares, de trabalho, de grupo, na escola, assim por diante. Ou seja, são os micropoderes, a microfísica do poder, como pode ser chamado,
Então, esses micropoderes, o controle detalhado dos comportamentos e dos hábitos podem existir dentro ou fora do Estado. Ou seja, não é preciso um Estado soberano, ditatorial, que dite relações de poder, mas elas existem dentro ou fora do Estado. Por isso é importante fazer essa relação entre o centro e a periferia nas relações de poder, como ele trabalha. E isso é importante, né, porque Foucault tem todo um trabalho, uma militância, foi um ativista político também, nas décadas de 60 e 70 principalmente, e ele afirma que a periferia tem uma autonomia relativa em relação ao centro do poder. E isso, então, é importante repetir, muitas vezes foi fora desse Estado, como nós compreendemos, né, repressor, que se constituíram novas relações de poder. Se o Estado não é o órgão único e central de poder, Foucault diz, é porque há uma rede complexa de poderes na sociedade moderna, em nosso mundo. Assim, ninguém escapa a essa rede de poderes, que está em todas as relações entre os seres humanos, seja na família, na sociedade, na política, na escola. E nos últimos anos, Foucault vai investigar no corpo e na sexualidade, o biopoder. E aí a pergunta, como analisar o poder, ou melhor, os poderes, o modo como eles irrompem, a força que eles possuem no indivíduo e na sociedade? Essa pergunta é muito importante, porque Foucault ele está querendo não apenas criticar o poder domina, oprime, reprime, mas ele também quer ativar saberes históricos locais de grupos de pessoas oprimidas, defendendo esses poderes do poder centralizador, seja de uma ciência como a medicina, a psiquiatria, de instituições como o Estado, a Igreja, assim por diante. Essa é a perspectiva com que ele vai analisar o poder. Então, quando colocamos a pergunta, o que é o poder? Foucault não tem uma única resposta, porque ele não tem uma teoria geral do poder, como eu falei, mas ele diz, nos últimos séculos foram dadas duas respostas, e uma delas é mais interessante. A primeira resposta, desde o século XVIII, é que foi dito o seguinte: o poder é repressivo, como Foucault mesmo diz num artigo Genealogia e Poder, de 1976, cito, o poder é o que reprime a natureza, os indivíduos, os instintos, uma classe. Isso que foi compreendido, né? É o modelo do contrato-opressão, que foi defendido pelos filósofos do século XVIII, os contratualistas, desde Rousseau e antes também, né? Maquiavel, mas o século XVIII é que vai defender essa concepção de poder, ou seja, da lei que diz não, o poder é uma soma, um conjunto de mecanismos de repressão, e o Estado é centralizador e a lei seria uma espécie de violência legalizada. E seria mais uma concepção jurídica do poder, e que até mesmo Marx, né, no seu economicismo, né, como ele tenta ver a funcionalidade da própria economia na sua teoria do poder, ainda estaria muito próximo desse modelo contratualista. A segunda resposta, que é mais interessante, é que Foucault vai desenvolver, é que diz o seguinte: o poder é em si ativação e desdobramento de uma relação de força, que então são as relações de poder. E Foucault diz, nesse mesmo artigo, em vez de analisar o poder
em termos de contrato, de cessão, alienação, ou em termos funcionais de reprodução das relações de produção, no caso de Marx, a pergunta: não deveríamos analisá-lo, acima de tudo, em termos de combate, de confronto e de guerra? E Foucault vai dizer que sim, é isso que ele vai querer fazer. Esse é o modelo da guerra-repressão, ou como ele diz, a hipótese de Nietzsche. Nietzsche é o filósofo que compreende o mundo, como a vida humana, como um combate incessante de forças, um jogo de forças. E com isso Foucault diz, há um confronto belicoso de forças que está na base das relações de poder. Então, tudo o que nós vivemos, experienciamos, está atravessado por relações de poder. E Foucault mesmo diz, a historicidade que nos atravessa é belicosa. Esse é o modelo, então, da guerra. E para terminar essa parte sobre o poder, eu queria, então, falar um pouquinho sobre o poder disciplinar. O poder disciplinar, segundo Foucault, controla, age sobre o corpo para regular o comportamento e normatizar o prazer. Seria um aspecto negativo. E Foucault vai desenvolver uma imagem que foi colocada por um filósofo inglês, um utilitarista, Jeremy Bentham, que ele propôs a imagem do panópticon, que é uma construção, uma torre central, um prédio, para vigiar as pessoas. Então, esse panópticon, temos uma imagem, é um exemplo desse olhar invisível, que pode ver tudo incessantemente, sem ser visto. Esse é um modelo para a vigilância na fábrica, na escola e na prisão, principalmente. A imagem que está apresentada é de uma prisão cubana com esse modelo. Temos, então, o que está presente no mundo moderno, o controle na sociedade disciplinar. Essa torre de controle panóptico, que é central, e um prédio em torno dela, cheio de janelas, onde as pessoas são vigiadas e são confinadas. E esse ponto central real seria semelhante ao que é o poder central, o Estado, a sua pretensão de dominar as pessoas. E o que é interessante aqui, pegando essa imagem da periferia e do centro, que Foucault diz o seguinte: para mudar a sociedade, é preciso modificar antes os mecanismos de poder que funcionam fora do Estado, ao lado do Estado, no nível mais cotidiano das relações pessoais, familiares, no grupo e no trabalho. Essa imagem, o panóptico, as ruínas dessa prisão cubana que ilustra muito bem. Em seguida, veremos um vídeo que tem também uma entrevista com o professor do Rio de Janeiro, o professor Guilherme Castelo Branco, que fala também sobre o panóptico e sobre a concepção de poder que há em Foucault, em nossa sociedade, colocando exemplos. E após esse vídeo, veremos como Foucault propõe os aspectos positivos do poder e como depois ele vai propor, nessa concepção positiva do poder, como cada indivíduo, cada sujeito pode trabalhar o poder de modo positivo a partir de si mesmo. Olá, sejam bem-vindos a mais um Globo Ciência. Eu estou no pátio do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, o IFIX da UFRJ. Por quê, hein? Porque aqui é um lugar ideal para representar o nosso personagem de hoje, Michel Foucault, um dos filósofos mais famosos da modernidade. Foucault, com seus estudos sobre o saber, o poder e o homem, ajudou a entender o papel das instituições sociais como hospícios, hospitais e escolas e renovou a psicologia como ciência. Está interessado? Então prepare-se para conhecer esse cientista inquieto e curioso em relação à existência humana. O Globo Ciência está no ar. Um dos maiores interesses de Michel Foucault eram as formas de controle exercidas pelas instituições sociais. Ele tanto pesquisou que suas investigações históricas levaram a abordagens inovadoras sobre o tema.
Foucault analisou os processos disciplinares adotados em instituições sociais, como escolas, prisões e hospícios, e identificou como elas terminavam por controlar aqueles que eram colocados nesses lugares por meio da imposição de padrões ditos normais de conduta. Aliás, na nossa prática de hoje, nós vamos mostrar exatamente como Foucault imaginava esse modelo de controle, mas daqui a pouco. Antes, vamos entender melhor o contexto histórico das ideias do nosso personagem. Desde o Iluminismo, o conceito de homem, no qual se baseavam as ciências humanas e naturais, apresentava a coexistência de um papel de objeto, aquele submetido à ação da natureza, e de sujeito, o que é capaz de modificar o mundo. Foucault não acreditava na possibilidade dessa convivência. Para ele, além de a noção de homem ser vinculada a sistemas limitados historicamente, existiam apenas sujeitos que variavam de tempo ou lugar dependendo das suas interações. O filósofo observou, no entanto, que o conceito de homem como objeto foi importantíssimo para o surgimento e a manutenção da Idade Moderna. Submetida à ação externa, mentes e corpos humanos poderiam ser moldados por diversas instituições sociais. Ao mesmo tempo em que se firmavam várias instituições de proteção e assistência aos cidadãos, como família, hospitais, escolas e prisões, nelas também se inseriam mecanismos de controle baseados na ameaça de punição. Foucault chamou esses mecanismos de tecnologia política. Com poderes de controlar tempo, espaço e informações, seu elemento unificador era a hierarquia. A área da educação foi um dos destaques nas análises do filósofo, influenciando mais tarde outras pesquisas em todo o mundo. Ao estudar o papel das escolas e das ideias pedagógicas na Idade Moderna, Foucault encontrou-se com ações de vigilância e adestramento do corpo e da mente, ou seja, formas de exercer o poder e produzir um determinado tipo de sociedade. Nesse sentido, as escolas, assim como hospitais, quartéis e prisões, eram vistos por Foucault como instituições de sequestro, onde os indivíduos seriam retirados do seu espaço social e internados durante um longo período para moldar sua conduta e disciplinar o seu comportamento. Para ele, a disciplina seria um instrumento de dominação e controle dedicado a excluir ou domesticar os comportamentos divergentes. Para explicar esse processo, Foucault utilizou um exemplo idealizado pelo filósofo inglês Jeremy Bentham, o panóptico. Quem? Calma que vocês já vão entender, eu e vocês. Vem cá. E aí, gente, sejam bem-vindos ao Globo Ciência. Deixa eu apresentá-los. Professor Guilherme Castelo Branco, professor de filosofia aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vai explicar para a gente o que significa o panóptico. E esses aqui são os estudantes participantes da prática do dia. A Maria Júlia, Bianca e o Jefferson, todos estudantes de filosofia. E eles vão montar uma maquete com a representação do modelo que Foucault utilizou para explicar a sua teoria de dominação na Idade Moderna. Professor, vamos começar então a explicar o que significa o panóptico. O que é isso? O panóptico foi um conceito forjado por Jeremy Bentham no século XVIII para explicar como seria possível, de uma maneira ideal, o controle de um poder central sobre uma população a ela subordinada. Então, a ideia seria de que poderia haver um lugar onde você poderia ver sem ser visto, mas todas as pessoas que estariam no entorno dessa estrutura de poder poderiam ser vistas, não é, sem ver. Seria, portanto, uma maneira de imaginar uma modalidade de construção de um poder que teria uma ideia um pouco de poder absoluto. Professor, tira uma dúvida. Foucault explicou a dominação do ponto de vista tanto do poder quanto do saber? Sim, eu acho que o Foucault, a grande descoberta dele, a grande percepção dele nos anos 70, seria de que nós criamos novos saberes que passam a conhecer melhor os indivíduos, as subjetividades, as suas formas de vida, as suas maneiras de ser, né? Saberes esses que nós conhecemos hoje com o nome de ciências humanas e que passaram a ter um conhecimento muito grande do que se passa na cabeça das pessoas, no modo de vida das pessoas, no funcionamento do dia a dia das pessoas e que podem, portanto, intervir na vida dessas pessoas. Como, por exemplo, numa família, se tem algum problema de linguagem, intervém um fonoaudiólogo, saber novo. Não é? Se tem um problema de afetivo, intervém o psicanalista.
Se tem algum problema de ordem médica, intervém o médico. Se tem algum problema de ordem jurídica, intervém a jurídica ou mesmo um assistente social. Nós temos, portanto, um conjunto imenso de saberes que hoje em dia intervêm na vida das pessoas, produzindo esses próprios indivíduos, né, de algum modo, mas, ao mesmo tempo, intervindo na vida desses próprios indivíduos quando é necessário. Nós vivemos, portanto, um sistema que não é mais o do controle do poder sobre as pessoas, mas muito mais a dos saberes que, de alguma maneira, intervêm e controlam, me ajudam a controlar a vida das pessoas. Acho que seria bacana a gente entender tudo isso utilizando um modelo, uma maquete. Isso. O que vocês acham? A gente trouxe uns blocos aqui para fazer uma maquete do panóptico para vocês. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, não saiam daí, porque a gente tem muito a aprender sobre o excelentíssimo senhor Michel Foucault. É rapidinho. O Globo Ciência de hoje é sobre o psicólogo e filósofo francês Michel Foucault, um homem de espírito inquieto que dedicou seu tempo aqui na Terra para estudar principalmente as formas de dominação exercidas pelas instituições sociais. Falando nisso, paramos no ponto em que alunos de filosofia iriam montar uma maquete com a representação do modelo que Foucault utilizou para exemplificar a sua teoria de dominação. Vamos ver se ela já está pronta? E aí, galera, tô de volta aí. Terminaram? Terminamos. O que é isso aqui? É uma cidade? Não, na verdade, isso aqui é uma torre de vigilância, onde os cárceres aqui, né, eles não sabem, os prisioneiros, se eles estão sendo vigiados ou se eles estão podendo transgredir. Ou seja, torna-se uma vigilância invisível, onde você não sabe se você pode transgredir, você não sabe o que você pode fazer. A qualquer momento você pode sofrer alguma punição. Quer dizer, um mecanismo invisível, né? Exatamente. É como se tivesse um fumê aqui. Isso, um vidro fumê. Quer dizer, eles sabem que estão sendo vigiados, mas não sabem um exato momento Exatamente. em que estão sendo observados. Isso gera né? um medo, alguma forma de conduta, que você não fica, né, apreensivo. Esse panóptico daqui serviu de inspiração para outras instituições. Aqui a gente está vendo um modelo de prisão. Isso. Né? Serviu para outras instituições? Serviu de inspiração para desenhos de colégios, de prisões, de hospitais, hospícios e abrigos. Agora, o mais interessante é que nesse modelo idealizado pelo filósofo Bentham e problematizado por Foucault, a torre, né, deu lugar às câmeras. As câmeras que estão espalhadas no nosso dia a dia, né? Aonde que a gente vê, por exemplo? Bancos. Aquela em todo lugar, né? câmera do banco que você não sabe Onde se ela tem tá uma filmando. câmera... Nas casas, né? nas a gente casas, quando chega, por exemplo, no elevadores. condomínio, elevador, olha para a câmerazinha e aquilo ali cerceia, Exatamente. né? O nosso comportamento, né? A gente, de um modo geral, sem nem perceber, a gente naturaliza esses mecanismos de coerção. Exatamente. Né? Olha, muito obrigado, valeu mesmo e boa sorte para vocês, nossos futuros filósofos. Valeu. Mas vale ressaltar, no entanto, que Foucault não acreditava que o poder e dominação fossem originários de uma única fonte controladora. Eles seriam exercidos em várias direções, todos os dias, em diferentes níveis. Essa ação, segundo Foucault, não era sempre opressora. Ela poderia também estar relacionada, por exemplo, à criação. Assim, para o nosso filósofo, não existia relação de poder que não fosse acompanhada da criação de um saber, de um conhecimento e vice-versa. E esse seria o gancho que abriria espaço para o homem agir contra o que não quer ser e pensar em outras possibilidades para o mundo em que vive. Ou seja, para Foucault, é possível lutar contra a dominação representada por certos padrões de pensamento e comportamento. Só não se pode, enfim, ser imune e escapar completamente das relações de poder. Agora eu vou falar um pouquinho dos estudos de Foucault sobre a história da loucura. Ele mesmo chegou a ser taxado de louco. Michel Foucault nasceu em Poitiers, na França, em 1926. Apesar de ser filho de um cirurgião e membro de uma família formada por vários médicos, Foucault não seguiu a tradição familiar e formou-se em filosofia e psicologia. Ao longo da sua vida, no entanto, não se manteve distante da medicina. Em seus estudos das formas de controle das instituições da sociedade em que vivia, Foucault centrou uma parte importante das suas análises em como essa mesma sociedade lidou com temas como a loucura e as doenças mentais através do tempo. Em 1948, após uma tentativa de suicídio, iniciou um tratamento psiquiátrico. Em contato com a psicologia, a psiquiatria e a psicanálise, leu Platão, Hegel, Marx, Nietzsche, Husserl, Heidegger, Freud, Bachelard, Lacan e outros.
Como estudioso de psiquiatria, psicologia e psicanálise, Foucault fez duras críticas às abordagens sociais tecidas por essas ciências. Ele contestava que a internação tivesse sido a única solução adotada pela sociedade para lidar com a loucura e criticava também o domínio exercido pelas concepções médicas para lidar com o problema. Foi ao longo do século XVIII, com o estudo da cura das doenças nervosas, que a medicina passou a estabelecer uma ligação com a loucura, algo antes recusado pela internação. A partir daí, nasceu a possibilidade de uma psiquiatria da observação, de uma internação com perfil hospitalar e do diálogo do paciente com o médico. Mas e hoje, gente? Será que vivemos ainda debaixo dessa opressão descrita por Foucault há cerca de 50 anos? Bem, o fato é que, a exemplo do que o nosso personagem estudava, vivemos em uma sociedade que, no geral, continua excluindo aquele que é diferente. O preso, o louco, o ocioso, por acreditar que ele perturba a ordem do espaço social. Será que por isso prevalecem os espaços de internação e punição analisados por Foucault? Será que as escolas podem ser analisadas até hoje pelo ponto de vista do nosso personagem como instituições que recebem indivíduos retirados do seu espaço social para moldar sua conduta e disciplinar o seu comportamento? A gente vai descobrir. Para responder a essas questões, a gente volta a conversar com o filósofo Guilherme Castelo Branco sobre as ideias de Foucault. Guilherme, o que as ideias, a vida e as obras de Michel Foucault deixaram que nos ajuda a entender a nossa sociedade hoje? Sobretudo na fase final da vida do Foucault, ele vai fazer uma reflexão e uma análise muito detalhada sobre como se disseminou o poder na sociedade atual. Uma disseminação que passa não só pelas instituições, mas por técnicas de controles que se tornam cada vez mais tecnológicas. Quer dizer, nós temos hoje em dia técnicas de controle das populações, de coletividades, via sistemas de foto e, sobretudo, agora, não só por câmera, mas por satélite. Quer dizer, nós temos hoje em dia uma sociedade que é capaz de se autocontrolar com tecnologias as mais sofisticadas possíveis, utilizando, inclusive, o espaço sideral. Um ponto que eu acho interessante na obra de Foucault é a oposição que ele faz entre as relações de poder e as resistências, os movimentos de resistências. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Nós vivemos numa sociedade com formas de controle muito fortes, mas nós vivemos, ao mesmo tempo, com muitas estratégias de subtração desse controle. Quer dizer, nós temos contingentes enormes da população, nós temos grupos, indivíduos, pessoas que tentam ter uma vida diferente, que tentam ter uma forma de pensar diferente, que procuram construir comunidades de ação e de pensamento com formas de vida que seriam alternativas. O que o Foucault tentou pensar e realmente se empolgou profundamente foi com o fato de que nós vivemos numa sociedade onde os homens, por serem livres, não estão totalmente subordinados pelo poder e podem, consequentemente, realizar uma vida autônoma, bonita e plena de sentido para eles mesmos. A gente termina o programa de hoje no Pilotis da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde ninguém menos do que ele, Michel Foucault, o nosso ilustre personagem do programa de hoje, esteve em visita ao Brasil. Foucault, gente, lecionou filosofia e psicologia em diversas universidades, na Alemanha, na Suécia, na Tunísia, nos Estados Unidos e em diversos países. Ele viajou o mundo dando conferências, por isso a sua visita ao Brasil. Ele veio falar sobre a verdade e as formas jurídicas aqui na PUC. Se Foucault estivesse vivo, teria 85 anos, mas ele morreu em junho de 1984, aos 57 anos, em plena produção intelectual. Globo Ciência encerra por aqui e até semana que vem. Tchau! Os aspectos positivos do poder. Agora, então, vamos para o que mais nos interessa. Apesar de Foucault fazer uma crítica ao Estado, à lei, ao poder que reprime e limita a liberdade de pessoas e cidadãos, Foucault não se restringe, como falei antes,
as concepções jurídicas e economicistas do poder, como o liberalismo, até mesmo o marxismo. A questão de saber apenas se o poder ele é exercido de modo legítimo ou ilegítimo. E aqui que vem um aspecto positivo que é importante, segundo Foucault. Quando ele diz o poder é uma prática, é uma relação perpétua de forças que tem um lado negativo, quanto nós vimos, mas o lado positivo, como veremos a seguir. O poder é negativo quando a guerra silenciosa em nossas instituições gera opressão, desigualdades econômicas e controle dos indivíduos. Essa violência legalizada, como falei, que o Estado exerce. E a política é um campo de forças, uma luta. Tanto assim que Foucault ele inverte uma frase que um autor, Clausewitz, falou, e diz o seguinte: a política é a guerra prolongada por outros meios. É uma forma de guerra, mas através de outras instâncias, porque também na política, assim como na vida humana, em todos os seus momentos cotidianos, mesmo na família, mesmo na intimidade, há lutas e há submissões. Por isso é que Foucault ressalta bastante que o poder não é apenas algo que diz não, algo que castiga ou algo que reprime, mas o poder é produtivo. O poder produz muitas coisas, muitos domínios de objetos, valores, produz muitas coisas desejáveis na vida humana, produz o próprio sujeito, os próprios indivíduos. Por isso, o poder é produtivo, significa também que nós, cada um de nós enquanto indivíduos, somos efeitos do poder. O poder produz indivíduos, nós somos produzidos por essa ampla rede de poder. Assim, essa eficácia produtiva que o poder possui visa aprimorar o corpo, visa gerar desejos, necessidade em cada corpo, em cada indivíduo, ou seja, gerir, administrar a vida dos seres humanos, aproveitando as suas potencialidades, gerando desejos, a necessidade de consumir, assim por diante. E aqui entramos num ponto importante, né? Como o saber produz muitas coisas, como o poder produz muitas coisas, o poder produz também muitos domínios novos de saber. E aqui essa relação central entre saber e poder, que consiste basicamente nisso. O poder, como falei, produz domínios de objetos, de coisas, e rituais de verdade, jogos de verdade, ou seja, novos domínios de saber, de ciência. O que Foucault quer dizer é algo bastante simples. A verdade não existe fora do poder. Qualquer discurso humano, qualquer ciência, sempre gera algum efeito de poder, não está fora do jogo do poder. E aqui vem essa dupla relação. Não há relação de poder sem a constituição de um campo de saber. Toda relação de poder entre seres humanos gera novos campos de saber. E, por outro lado, todo saber, seja ele científico ou não, constitui novas relações de poder. Então, essa imbricação que há entre saber e poder. Não há uma coisa sem a outra. Não há nenhum conhecimento que não gere relações de poder e toda relação de poder vai constituir novos discursos e novos campos de saber. E, nesse sentido, o indivíduo, do modo como nós nos compreendemos como sujeitos autônomos ou não, o indivíduo é uma produção, é o efeito do poder, porque ele é produzido pelas relações sociais. Mas o indivíduo não é apenas assujeitado, apenas dominado por essa ampla relação de poder. Aqui é que entra o aspecto positivo. O indivíduo pode também se assumir como sujeito, que tem poder sobre si mesmo.
E aqui é que está o aspecto positivo. Se eu sou um efeito do poder, se eu sou um produto do poder, mas eu tenho poder sobre mim mesmo, sobre vários aspectos da minha vida. As técnicas de poder, dominação, as formas concretas que Foucault diz da mecânica do poder, intervêm materialmente no corpo, na vida de cada um. E aqui Foucault, é importante colocar, nos últimos anos, ele vê formas concretas de romper, de ir contra esse domínio externo, repressor que possui o poder, e ver o poder como algo positivo, como algo que nós exercemos sobre nós mesmos, sobre a nossa vida, como um poder para construir novos valores, novas formas de viver. E é justamente esse aspecto que é importante para o nosso curso, que é sobre a arte de viver, né? Como o sujeito pode propor para si mesmo uma nova arte de viver, apesar que ele está bombardeado por muitas necessidades externas, poderes que agem sobre ele. Como ele pode romper com essa rede de poderes externos a ele? Ou seja, a pergunta se o sujeito ele é apenas dominado, assujeitado, ou se ele tem liberdade para propor novas formas de vida, individuais ou coletivas também. Se o ser humano, enquanto um indivíduo singular, fosse apenas um efeito, uma produção do poder, não haveria nenhum espaço para a liberdade humana e para um agir que tem um caráter ético. Nós seríamos apenas marionetes, seríamos apenas peças de uma grande engrenagem que nos domina e que nos determina. Mas Foucault rompe com essa concepção. À medida que ele passa a investigar novas e singulares, inusitadas, relações de poder que são estabelecidas fora do Estado. E aqui é que é o ponto positivo, porque aqui seria possível ter uma liberdade relativa, não é absoluta, para nos constituirmos a nós mesmos como indivíduos, como sujeitos de nossos comportamentos e de nossas ações. Ou seja, são relações de si para si mesmo, que podem engendrar novas formas de vida e novos saberes. Como eu disse, esses novos saberes, essas novas formas de vida, elas são concretas, são históricas e podem se dar tanto em nível individual quanto a nível coletivo, a nível da sociedade. Desse modo, a individualidade de cada um de nós não é apenas o resultado, a consequência de um poder estranho a nós. Mas Foucault, nos últimos anos, se preocupa muito com isso, em afirmar que o indivíduo pode se tornar também o sujeito de novas relações de poder. E isso é central para o seu projeto filosófico, que tem um caráter ético nos últimos 4 anos de vida. E é esse projeto que Foucault vai desenvolver, né, como eu falei, nesses 3 volumes da história da sexualidade. É um projeto inacabado. Foucault morreu em 1984 porque ele tinha uma doença, a AIDS, que o levou ainda numa fase bastante produtiva. Ele interrompe o seu projeto filosófico, mas o que ele produziu nos últimos anos é muito importante. Basicamente, então, o que significa essa obra, a história da sexualidade? Foucault vê ali a sexualidade como uma experiência historicamente singular. Foucault é o filósofo que faz uma genealogia, como as coisas surgiram e como se desenvolveram ao longo do tempo, semelhante a uma árvore genealógica. E é assim que ele vai analisar o homem de desejo, procurando articular
as suas análises arqueológicas com as investigações genealógicas. Como ele diz, a arqueologia das problematizações morais sobre os prazeres com a genealogia das práticas de si. Esse é o projeto que ele vai desenvolver nos últimos anos. Como Foucault articula o seu método arqueológico, então, aqui nesse caso específico da sexualidade, a problematização moral dos prazeres, com o método genealógico das práticas de si, nesse caso também da história do homem, do desejo em particular. Esses 3 volumes eles foram escritos ao longo de vários anos, de 7, 8 anos. E eles também, então, vinculam o saber com o poder, mas de um modo específico, com foco na experiência da sexualidade. E a pergunta que conduz Foucault nesses seus escritos, nesses 3 volumes, é se seria possível constituir, a partir dessa experiência, desde a antiguidade, se seria possível constituir um sujeito ético e estético. E aqui tem a ver, então, com essa relação entre ética e estética da existência, que Foucault tenta juntar numa coisa só. Ou seja, constituir um sujeito ético e estético a partir da problematização moral dos prazeres. Ou seja, parte de uma questão específica, que é a sexualidade, para tratar de uma questão mais ampla, que é a questão da ética, da prática de si, das técnicas de si, em termos mais amplos, da estética da existência. Falar um pouquinho sobre o primeiro volume, que foi publicado ainda em 1976, e que se chama A Vontade de Saber. Ali, Foucault, então, trata como nos últimos séculos o sexo, a sexualidade se tornou a verdade maior sobre o indivíduo. Por quê? Isso vem desde a Idade Média, tanta curiosidade, tanto interesse de investigar a sexualidade. Isso vem desde a Idade Média, porque Foucault vai investigar muitos documentos sobre a prática de confissão que a Igreja Católica exercia, e tinha vários manuais, vários roteiros para que os padres pudessem extorquir, pudessem investigar o que se passava na vida sexual das pessoas. Então, por que essa curiosidade? Então, Foucault vai dizer se está querendo, a partir da sexualidade, simplesmente chegar à verdade maior sobre o que é o indivíduo. Então, o que faz a psicanálise, o que faz Freud, que não é um padre que vai fazer uma confissão, mas ele quer a mesma coisa, ele quer investigar o que se passa com o homem do desejo, com os prazeres, com outro método, com outra pretensão. Mas também é uma tentativa de, como diz Foucault, extorquir a verdade sobre cada um a partir da experiência da sexualidade. E também a psiquiatria, muitos projetos políticos que exploram também esse aspecto. A pergunta que ele coloca é a seguinte, nesse livro A Vontade de Saber. O que aconteceu no Ocidente que fez com que a questão da verdade tenha sido colocada em relação ao prazer sexual? E aqui Foucault acena já que ele está querendo, quando diz no Ocidente, remontar a um passado bem mais distante. Entretanto, nesse primeiro volume, que foi publicado em 1976, Foucault pretendeu tratar apenas da história da sexualidade dos 3 últimos séculos, principalmente os séculos XVIII e XIX, procurando desmistificar o mito de que na época moderna se procurava reprimir a sexualidade, então de que a escola, a igreja, as várias instituições jurídicas queriam reprimir a sexualidade, mas Foucault diz, olha, nos últimos séculos,
o que mais se fala é sobre sexo. As pessoas querem exprimir o que pensam, o que desejam, o que tem de reprimido. E a psicanálise também é uma expressão, né? Porque tanto interesse nas práticas de confissão. Então, a sexualidade ela está muito aflorada também em discursos, no interesse das pessoas nos últimos séculos. Então, Foucault critica esse método, esse mito de que a sexualidade simplesmente ela foi reprimida por essa dinâmica do mundo capitalista. Não foi o que aconteceu e é o que ele quer mostrar. E nos volumes 2 e 3, que foram publicados apenas depois da morte de Foucault, ele havia escrito muito material, ele junta e apenas é publicado depois da morte. Ele morreu em junho de 1984. Aí Foucault desloca a análise da sexualidade, continua tratando desse tema, mas não mais nos últimos 2 ou 3 séculos. Mas ele vai focar no mundo grego e na cultura helenística e romana, principalmente na Roma imperial dos séculos 1 e 2 depois de Cristo. O segundo volume tem como título o uso dos prazeres. O primeiro, então, vontade de saber. O segundo, o uso dos prazeres. Nesse segundo volume da história da sexualidade, Foucault analisa, são suas palavras já na parte introdutória, cito, os modos pelos quais os indivíduos são levados a dar sentido e valor à sua conduta, aos deveres, aos prazeres, aos sentimentos, aos sonhos. Esse é o campo de investigação. Na experiência da sexualidade, é que os indivíduos se reconheceriam como sujeitos de uma experiência, como sujeitos de sua sexualidade. Então aqui é importante, né? Lá na Roma Antiga, na Grécia, eram indivíduos que se assumiam como sujeitos da sua experiência sexual e dos prazeres em geral. Ao reconstruir essa história, aqui tem uma perspectiva genealógica, né? Como surgiu e se desenvolveu o homem de desejo na antiguidade. Ao reconstruir genealogicamente essa história do homem de desejo, Foucault quer mostrar como o homem antigo se relacionava consigo mesmo. E como esse homem antigo, nesse cuidado, nessa atenção para si mesmo, como sujeito do desejo, como ele procurava construir novas técnicas de si e novas artes de existência. Os gregos tinham um termo, que é afrodisia, e afrodisia nós podemos traduzir como prazeres, que envolvia também os prazeres sexuais, mas também outros prazeres, como o da comida, da bebida, assim por diante. E Foucault ressalta aqui que na antiguidade, desde a antiguidade, o ser humano se reconheceu como sujeito de seu próprio desejo, através de jogos de verdade, da ascese, desses exercícios sobre si mesmo, que são tanto práticos, corpóreos, como também exercícios de si mesmo no pensamento, através do conhecimento. E essa questão da preocupação moral com os prazeres, que ele investigou, então, nesse segundo volume, mais no mundo grego. Foucault analisou ali filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, os estoicos gregos, e médicos, Hipócrates, e a medicina hipocrática, como esses filósofos e médicos problematizaram o prazer, inclusive o prazer sexual. E é interessante ver como a medicina na Grécia também tinha uma preocupação moral, com o uso, qual o uso correto que se deveria fazer dos prazeres sexuais, unindo então o conhecimento médico com essa preocupação mais ética, mais filosófica, como filosofia e medicina estavam relacionadas. Então,
A moral sexual do paganismo aqui dos gregos, ela é radicalmente distinta da moral sexual do cristianismo. E essa moral pagã atribuía um valor mais positivo ao ato sexual, às relações homossexuais, no caso da Grécia, e a escolha do parceiro legítimo. Então essa imagem que nós temos da Grécia, né, e dos romanos também, a valorização da sexualidade, que difere radicalmente do cristianismo, principalmente do cristianismo durante a Idade Média. E aqui vem, a partir dessa moral pagã, né, o ponto positivo, que Foucault diz que a reflexão moral sobre os prazeres ela não foi algo repressor na antiguidade, mas ela possibilitou a estilização de uma atividade no exercício de seu poder e na prática de sua liberdade, que Foucault coloca nesse segundo volume. E no volume 3, que teve como título O Cuidado de Si, Foucault analisa a moral dos prazeres nos 2 primeiros séculos de nossa era, que aí o título Cuidado de Si foi um princípio que teve um alcance amplo, enquanto prática social e exercícios que foram reconhecidos pela própria cultura romana, aqui no caso. E essa seria a idade de ouro da arte de viver, que esteve sob o signo do cuidado de si. Então, o cuidado, a preocupação consigo mesmo, estava intimamente ligado à arte da existência. Só que estava restrita a alguns grupos sociais, os mais privilegiados, os mais ricos. E nesse mundo romano, Foucault vai se preocupar mais com os epicuristas e com os estoicos, no modo como eles propuseram exercícios permanentes de cuidado consigo mesmo. Por isso a época de ouro da arte de viver. Então, Epicuro, Sêneca, Epíteto, Marco Aurélio. E também os cuidados médicos dessa época, a inquietação com os males do corpo e da alma. Para concluir, quero apontar um tema que vamos desenvolver nas próximas aulas em Foucault e também em Nietzsche, como os 2 filósofos, aqui especificamente Foucault, propõem uma genealogia das artes de viver. Então, que genealogia é a preocupação em fazer uma história de como surgiu e como algo se desenvolveu. Aqui, no caso, a arte de viver. Foucault coloca, então, como filósofos e médicos do século IV a.C., que é a época de Sócrates, Platão, Aristóteles, propuseram artes de viver, como em outro momento, então, como epicuristas e estoicos propuseram artes de viver no século I e II depois de Cristo. Mais adiante veremos também como os cínicos, a partir do século III a.C., também tinham uma arte de viver, a preocupação em cuidar de si mesmo, também como a medicina e a interpretação dos sonhos no século I e II de nossa era, refletia essa questão. E tem outros aspectos que Foucault vai também desenvolver, mas que não são interesses do nosso curso nesse semestre, que são a ascese cristã na Idade Média, a partir do século XII, como esses grupos de ordens mendicantes, ou os franciscanos, tinham essa preocupação, a vida revolucionária no século XVIII e a vida de certos artistas no século XIX. A nossa preocupação será mais voltada ao passado, como esses filósofos e médicos se preocuparam com as artes de viver, mas sempre preocupados como é possível ainda no século XXI reavivar o interesse pelas artes de viver.